Quando eu falo para as pessoas que a burrice humana tá chegando num limite que assim é algo inaceitável, as pessoas elas acham que eu tô exagerando. Nós vamos ver um vídeo de uma vegana fazendo seu protesto na frente de um frigorífico, de um lugar onde destina os bois aos seus pratos, né? Olha só essa confusão que está acontecendo aqui. Eu vou rodar esse vídeo para você poder entender. Olha só. Você vai passar por cima mesmo? Só que a mulher ela está na frente da entrada da indústria. Ela está na frente da entrada da indústria, né? Aí, olha só. E começa a querer discutir com o cara. Esses veganos, eles acham que tem superpoderes. É incrível. Nossa, a mulher falando, perdão, meus amores. Se desse uma vaca para essa mulher cuidar, ela cuidaria dessa vaca? Pensa um pouco. Ah, esse pessoal que é vegano é uma grande seita. Todo satanista tem que ser vegano. Porque a única maneira de você se proteger espiritualmente, claro, em primeiro lugar vem a palavra de Deus. Saindo do contexto religioso, a única maneira de você se proteger de demônios é com a proteína. Porque a carne, ela fixa a nossa alma no corpo. Então, quando você come carne, você se sente mais forte, você produz mais testosterona e, evidentemente, você fica menos suscetível a demônios. Pode reparar que na Bíblia, todo aquele que foi endemoniado é aquele que não comia carne. Incrível, incrível. E aí, os veganos, eles são, na verdade, o termo correto seria hipócritas. Hipócritas gourmet. Por quê? Se você vai comer uma gelatina, você vai no supermercado e vai comprar uma gelatina. A gelatina tem colágeno, ok? O colágeno é feito justamente da banha gordura dos animais. Então, o que acontece? Se você está comendo uma gelatina no supermercado, você está comendo colágeno. Outra coisa interessante, a maioria dos remédios, eles são feitos de cápsulas. A maioria das cápsulas tem colágeno. São de origem animal. E aí, o shampoo que você usa, ele foi fundamentado e desenvolvido por base em animais. Você não vai conseguir eliminar a presença dos animais da sua vida, mesmo que você faça um esforço muito grande. E aí tu vai comprar, por exemplo, um shampoo, ele custa R$ 15. Pro vegano é 40. Por quê? Porque tem um trouxa que vai pagar. Tem um trouxa que vai pagar. Se o shampoo é 15, ó, o vegano aqui que acredita que não se utiliza animais, vamos botar 40, botar 3 vezes o valor do produto aí, pelo menos pra ele pagar de otário, né? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: as pessoas que são veganas, elas são verdadeiramente hipócritas, porque elas só querem defender as vacas. Você tem, por exemplo, você quer fazer uma plantação, uma hortaliça. Meu irmão, você acaba com a vegetação. Você quer plantar alface? Você vai acabar com uma floresta inteira para você plantar alface. Aí você vai. Os insetos que viviam naquela base da floresta, eles vão morrer. Porque você limpou com um trator o terreno inteiro. Depois você colocou adubos, fertilizantes e também agrotóxicos. Por causa de gafanhotos, de insetos. Ou seja, você está destruindo a fauna e flora para comer alface do mesmo jeito. E pior, o nível de agrotóxico que tem as verduras é infinitamente maior do que as adulterações da carne. Então, essa história que você vai ser saudável porque você não está comendo carne, isso é mentira. Mentira, você tá ingerindo muito mais agrotóxico. Inclusive o Brasil é o campeão de agrotóxicos no mundo, que mais se utiliza agrotóxico. Então, comer verdura não é bem ser saudável como você imagina. E aí fica essa porcaria. Por quê? Seitas como Wicca, satanista, entre outras, exigem uma exigência para não comer carne. Porque se você comer carne, você não vai ver os guias espirituais. Pensa um pouco. Se você comer carne, você não vai dar de cara com o demônio. Você precisa se ausentar da carne para você dar de cara com as entidades. Por isso que toda religião cujo o percurso é guias espirituais, anjos e não sei o que, exige uma questão de não se alimentar.
Até mesmo pelo âmbito da coisa positiva, como Paulo, Silas, Timóteo, a galera quando fazia jejum chegava até a encontrar com anjos. Então o que eu digo pra vocês é o seguinte: a instrução de Deus pra comer carne é pra você não dar de cara com entidades. E outra coisa, o seu corpo sem carne ele apodrece. É a mulher que, pelo amor de Deus, salva minhas vaquinhas. Nossa, e pedindo perdão pra vaca. Meu, é inacreditável, cara. Será que ela vai pedir perdão pros insetos que viviam numa região como floresta e foi desmatada para poder plantar alface? Será que ela vai pedir perdão pros... Ah, não, mas o inseto não é bonito, né? Bonitinho é a vaca. Cara, existe um filme chamado Idiocracia. Sério, às vezes eu me sinto no zoológico com verdadeiros animais. Sem brincadeira. Às vezes eu me sinto. Às vezes eu me sinto assim como um dos poucos seres humanos inteligentes na Terra. Eu me considero burro, sem brincadeira. Eu me considero burro. Eu não acho que eu sou uma pessoa inteligente. Só que comparado à humanidade, eu sou um semideus, cara. Sem brincadeira. Comparado à humanidade, eu devo ser um semideus, porque eu me considero extremamente burro. Eu acredito que se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, com a inteligência que eu tenho, eu sei lá, cara. Eu não seria grande coisa, não. Mas nessa geração atual, se eu tenho um QI de 115, eu sou um esplendor. Eu sou um esplendor. Então, o que acaba acontecendo, e isso é interessante de se entender, é o seguinte: as pessoas estão ficando cada vez mais emborrecidas, pedindo perdão pra vaca. O outro quer ser uma galinha, se sente uma galinha. Eu me sinto um corvo, me sinto uma planta. Cada coisa maluca. E assim, esse é o problema do vegano. Eu sempre falei isso aqui: o vegano e o funkeiro estão no mesmo balaio. Porque o funkeiro, você vai trabalhar, eu passei por isso, você passou por isso. Você vai trabalhar, você tem que pegar um ônibus 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E aí tem um cara lá com som, um radinho de funk, desce, sabe, na periquita dela, desce lambança, e não sei o quê. E fica com a porcaria, alto, e o cara escutando. Eu sou retardado. E nos obrigando a escutar aquela porcaria, né? E se você falar com o cara, ele não vai caçar encrenca com você. E fica lá o cara botando esse som alto, né? Você vai trabalhar, o cara fica, desce, sabe, na periquita dela. E aí, ele fica nos obrigando a escutar aquela porcaria. Assim é o vegano. Não contente em desgraçar a própria vida, quer nos desgraçar também. Ou seja, se eles falam assim, eu vou parar de comer carne por minha conta, beleza. Mas não, eles querem obrigar, é uma seita. Eles querem nos obrigar a parar de comer carne também. Não que você não pode comer carne, não sei o quê. Então, assim, esse é o problema do vegano. São pessoas moralmente, essas pessoas não moralmente, elas não são intelectuais, elas têm uma deficiência intelectual muito grande. Quando você tem uma escassez de carne, o seu próprio cérebro não funciona adequadamente. Eu vou te dizer uma coisa pra você, eu fui vegano por 3 anos. Quando eu era espírita, segundo alguns conselheiros daquela época, eu estudando, né, alguns livros realmente, a gente chama hoje de ciência, mas é pura magia, que a porcaria. Quando a gente chama de magia também é ciência incompreendida, né? Quando eu estava estudando Pietro Baldi, isso aí é para uma galera que é espírita de alto grau. Quando eu estava estudando, a minha recomendação, segundo guias espirituais, era não comer carne, não fazer ingestão de carne para que eu pudesse me comunicar com outro mundo mais fácil. Eu não sabia o porquê disso, né? Porque ninguém conta que são demônios ali. E aí eu basicamente fiz isso. Assim eu fiz. Foi por 3 anos na minha vida, eu fiz isso. Até chegar um dia que meus dentes começaram a ficar bambos. Até chegar um dia que eu comecei a ficar fraco, realmente fraco. E vegano gordo, cara, é incrível, né? E aí, eu cheguei à conclusão que eu ia parar. Eu tive um problema de insônia muito grave por conta da ausência de carne. Depois eu voltei a comer carne e nunca mais tive problema nenhum. Meus dentes voltaram a ficar firmes novamente. Então, qual a moral da conclusão que eu tive? O nosso corpo humano ele é projetado. Nós somos caçadores. Os animais que comem folha, relva, tudo são animais que os olhos são para o lado. Por exemplo, peixes, os olhos são para o lado. Tu pega, por exemplo, vaca. Até que vaca nem tanto, né?
Mas os animais, galinha, os animais que os olhos são para o lado, são animais que são presas, são animais que comem esse mato. Os animais que têm um olho para frente, leão, águia, onça, os animais que têm um olho projetado para frente são caçadores. O ser humano é um caçador. Nós dependemos da caça. Então, o ser humano não foi feito para comer alface, meu irmão. Não foi feito. O ser humano foi feito para caça. Os olhos são projetados para frente como caçadores. Nós somos projetados como caçadores. E aí, quando você se ausenta de comer carne, você começa a gerar grandes problemas. E aí eu mostro pra você o nível doentio que está se tornando a humanidade. Eu vou dizer pra vocês, o meu medo não é essa galera. Se essa galera pular da ponte, eu vou pular da ponte X. Cara, eu me organizo pra poder ver. Eu me organizo, eu vou lá, vejo, chamo uma galerinha também, a gente assa um churrasco. E aí a gente vai ver o vegano pular da ponte. Sério, se me falasse, eu vou pular, eu vou arrumar um churrasco, organizar tudo direitinho pra gente poder ver enquanto faz um churrasquinho. Agora, o problema não é não o suficiente em destruir a própria vida, ele quer destruir a nossa vida também, invadir a nossa privacidade. Então, por exemplo, o simples fato de fazer protesto contra a ingestão de carne já nos mostra que essas pessoas estão atrapalhando a nossa própria realidade. E esse é o problema. Esse é o problema. Então, e é uns caras chatos, eles não aceitam que estão errados. É tipo um corno que não aceita, cara, que foi traído. O cara não aceita. Você pode mostrar a mulher do cara rebolando na manjuba do outro, que o cara vai falar assim: ah, isso aí é montagem. Não aceita, cara. Então é o que eu digo pra cada um de vocês. Infelizmente, nós vivemos numa grande idiocracia. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou até comer uma carne em homenagem a esse pessoal. Sem brincadeira. Então, assim, o que eu posso dizer pra você que é um espectador aqui do nosso canal? Eu vou dar a mesma recomendação que a Bíblia vem nos dando há muitos anos. Se afaste das grandes capitais, se afaste das pessoas. O povo cristão é o povo que não vive nas cidades. Historicamente falando, as cidades são destruídas, tornam as pessoas escravas. Pega lá, Jerusalém tornou o cristianismo algo, uma caçada aos cristãos que ocorreu em Jerusalém. Aí Paulo teve que fugir dali, né? Paulo de Tarso. Tu pega Roma, mesma coisa. Toda grande cidade tem os malucos e as leis para fomentar e fortificar os malucos. Então o conselho que eu sempre dou para as pessoas é viva isolado. Eu aderi a uma filosofia de vida que eu vivo isolado. Eu não quero ver seres humanos na minha frente. Não quero. Eu convivo com seres humanos? Convivo. Às vezes eu tenho que ir no supermercado, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que conviver. Mas a grande parte do meu tempo eu me isolo, meu irmão. Porque eu vou te dizer, a humanidade está decadente, está podre. Tá podre. Vegano é apenas parte do processo. Você tem funkeiro também. Aí você tem gente que rouba, gente que faz. Então, assim, nós estamos chegando num ponto, e eu vou dizer pra vocês que os seres humanos vão ser como animais. Vão ser como animais. Os seres humanos já são tratados como animais, mas vão ser mais ainda. Nós vamos chegar num ponto onde ocorre a sodomia, onde as pessoas vão querer fazer cocô, xixi, elas vão simplesmente abaixar a busanfa pra fora e vão fazer naquele lugar. Nós vamos chegar num momento onde quando a pessoa tiver com vontade de fazer isso aqui, se ela estiver sozinha, ela vai fazer isso aqui no meio da rua ou ela vai capalhar para outra pessoa. Nós estamos chegando num momento onde não vai ter mais leis, mais regras. Inclusive, uma das leis do satanismo é faz o que tu queres que há de ser lei. Então nós vamos chegar numa maluquice, nós vamos chegar num momento exatamente como foi na época de Noé, onde as pessoas estão todas malucas, se dando em casamento, quando fala se dando em casamento, fazendo todo tipo de porcaria. Nós vamos chegar num momento, pessoal, onde o pecado vai ser tão grande que ocorrerá uma grande desolação nesse mundo. Não se trata de sobreviver a isso. Não se trata de sobreviver. Se trata de ser salvo. Sobrevivência é um processo, mas ser salvo é o destino final. E o mais importante é a gente nos resguardar e nos preparar para uma situação como essa. Daqui a 100 anos, a humanidade já vai estar totalmente pervertida. Daqui a 100 anos, os seres humanos não vão conseguir se comunicar. Vão ficar. Vão ficar assim. Então, se você está se preparando,
como bom patriarca, como bom cristão temente no Senhor, o conselho que eu dou para você: organize e estruture a sua vida para viver longe das cidades, viver no campo. Porque o campo ele é 50% do processo. Porque haverá um momento de grande perseguição que o campo não vai resolver o problema. Só que ele vai amenizar drasticamente o problema. Vai amenizar, mas resolver não vai. E você sabendo plantar, sabendo produzir, você tendo uma floresta do seu lado, fica mais fácil de você se estruturar. Eu não gosto de floresta, eu odeio floresta. Eu já me emboquei em floresta e eu sei que é ruim. Mas entre ser perseguido por um bando de seres humanos malucos e ficar uma semana ou duas ou três na floresta, eu fico tranquilamente. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. A humanidade, ela tá decadente. Ela tá decadente. As pessoas, todo mundo que eu acompanho, que é intelectual, todo mundo que eu acompanho, mesmo as pessoas que eu já não tenho amizade, mesmo as pessoas que eu cheguei a conhecer, todo mundo que tem um pouquinho de QI sai fora das cidades, cara. Todo mundo, é incrível. A galera pula fora assim, assim, se estrutura na roça, isoladão, e tenta ser o máximo autossuficiente. Bom, é o que eu penso, né? Mas aí é com cada um de vocês, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, ainda não estão abertas as vagas, mas na descrição do vídeo você encontra o nosso veículo de comunicação oficial, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.